acabou. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala a sua história ainda não acabou. Eu queria que você fizesse um experimento aí. Vê se essa pessoa está viva mesmo. Dá uma cutucadinha nela, dá um beliscãozinho nela. Está vivo mesmo? Se está vivo, você fala: meu irmão, a história não acabou. A história não acabou. Só se você tivesse morrido, aí já tinha acabado a história. Mas você está vivo. Deus tem coisa para fazer na sua vida ainda. Nós vamos estudar a vida de José, né? Todo mundo conhece José no Egito, né? Passa até uma novelinha, né, na televisão aí, mas você já deve ter conhecido essa história. Quem conhece a história de José aqui, já leu, já viu um filme? Levanta a mão aí. Praticamente todo mundo, né? Quem nunca ouviu de José? Fala, levanta a mão. Quem nunca ouviu? Ah, todo mundo já ouviu. Todo mundo já ouviu. Gente, na minha infância, minha mãe sempre contava histórias, todo dia de manhã, todo dia. Ela acordava os filhos, e não eram poucos, 6 filhos, mais um do coração, e juntava todo mundo, colocava na mesa, e antes de comermos, tomarmos o nosso café, né, ela pegava a Bíblia e ela começava a ler a Bíblia, lia uma parte das Escrituras, contava uma história, e todo dia nós orávamos a Deus. Eu confesso para você que quando eu era pequeno eu não gostava muito, que eu acordava com muita fome, né? Não sei porquê, acho que até hoje eu acordo com fome, né? Não sei se você é assim, mas eu acordava com muita fome, e quando ela mandava orar, gente, a minha oração era a mais rápida de todas. Não sei se você era assim também, mas a minha era a mais rápida de todas. Eu não sabia quanto isso abençoava a minha vida, mas abençoava muito a minha vida, né? Para falar a verdade, eu falava: que objetivo tem isso? Eu não entendia, mas são os depósitos da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós estudamos, quando nós meditamos nas Escrituras, quando nós entramos em contato, nos conectamos com ela, quando nós ouvimos a palavra, em Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você muitas vezes está fraco, mas quando você ouve a palavra de Deus, vai te trazendo fé. À medida que nós vamos falando da palavra, lendo os textos das Escrituras, vai enchendo o teu coração de fé. De repente você está fraco, precisando de algo de Deus, e a palavra vai trazendo essas coisas. A sua vida, ela é mudada quando você entra em contato com a palavra. Deus se revela a você através da palavra de Deus. Deus e a sua palavra, elas são um só. Quando você ouve a palavra, você está ouvindo Deus. A Bíblia fala que no princípio era a palavra, e ela estava com Deus, e ela é Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo de Deus. Ouvir a sua palavra é ouvir Deus. No Salmo 119, versículo 105, eu acho que a maioria de vocês conhecem de cor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É luz para o teu caminho. Muitas vezes você está percebendo que você está andando, e você está caindo em buracos, e a vida está difícil. Será que você não está de costa para a palavra de Deus? Será que você não está fazendo sombra para a luz da palavra de Deus? É para você analisar, porque ela é luz para o teu caminho. Você precisa dessa luz para você viver, senão você começa a cair um monte de enrascada da vida. Tem vezes que nós não sabemos o que fazer, estamos assim até frustrados, numa bifurcação, não sabemos o que fazer. E quando você ouve a palavra de Deus, você pega as Escrituras e você começa a ler. Você ouve uma canção que fala da palavra de Deus, alguém fala para você, você ouve uma mensagem, e aquilo te dá uma luz, e aquilo te dá uma direção, e você ali passa a ouvir Deus, e a fazer aquela coisa correta, e agora você sabe para onde você vai. A palavra te dá uma direção correta, te dá um norte que você deve seguir, te dá uma impressão que te leva a fazer o que é correto. A palavra te traz sabedoria e conhecimento, que é o que fazer e como fazer. Muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas não sabemos como. A palavra te traz isso. A palavra te traz cura.
Em Provérbios 4, 21 e 22, são vida para quem as encontra, saúde para o seu corpo. A palavra é remédio. Salmo 107, 20 fala que Ele enviou a sua palavra e o sarou. Você está recebendo palavra de Deus, você está precisando de algo hoje, essa palavra vai trazer salvação para você, vai trazer cura para você hoje. Deus se revela através das Escrituras, Ele traz alegria, Ele traz vida para você, Ele revela as suas promessas para você, Ele diz que você é abençoado na palavra. Você sabia que você é abençoado? Ixi, deu problema, né? Deu ruim, né? Que o pessoal fala, a galera fala, deu ruim. É isso mesmo? Você sabia que você é abençoado, não? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, hoje, fala aí para ele, hoje você teve o privilégio de sentar ao meu lado, porque eu sou abençoado. Fala para ela aí, isso. Eu sou abençoado. Hoje você teve o privilégio de sentar do meu lado. Você está sentado do lado de uma pessoa abençoada, é ou não é? Amém. Você é abençoado, a palavra diz isso. Nós muitas vezes não falamos dessa palavra. Essa palavra precisa estar na tua boca e no teu coração. É o que fala em Romanos 10, 8. A palavra precisa estar na tua boca, meu irmão, e no teu coração. Você precisa estar falando da palavra. A palavra diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu falo, o que acontece? Que a primeira coisa que acontece, eu ouço. Quando eu ouço, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu creio. Então se eu falo, eu ouço. Se eu ouço, eu creio. A palavra também diz que a fé tem boca. Então se eu creio, eu falo. Então se eu falo, eu ouço. Se eu ouço, eu creio. Se eu creio, eu. Então se eu falo, eu. Então aí, gente, vocês estão comigo aí? Se eu falo, eu. Se eu ouço, eu. Se eu creio, eu. E continua. Amém? A palavra tem que estar no teu coração. Sabe aquele momento que vem a prova na sua vida, e eu vou falar disso hoje, e vem o inimigo querendo roubar a bênção, a sua promessa, a promessa que Deus colocou na tua vida, e aí ele vem e tenta roubar. Se a palavra estiver no teu coração, ele não rouba, ela faz parte de você, está guardado num solo correto. A palavra tem que estar no teu coração e na tua boca, não na mente, mas no coração. Quando você está cheio da palavra de Deus, o seu coração fica explodindo. Sabe o que é isso? Não? Você sabe o que é isso, sim. Você sabe o que é isso. Pode ser que você esteja meio frio aí, né? E eu começo a falar essas coisas, você já começa a se incomodar, não é assim, não? Quando a pessoa é animada demais, e o cara está meio assim, bodocochô, né? Meio devagar, e a pessoa muito animada começa a falar, o cara, lá vem esse cara aí falar esse negócio aí, né? Mas quando você está meio devagar, e vem alguém falando das coisas de Deus, começa a incomodar você, é porque Deus quer incomodar você. Os discípulos estavam no caminho de Emaús, e eles ali, tristes, chateados ali, e Jesus coloca do lado dele, e começa a andar com ele, e começa a andar com ele, e começa a andar com ele. Quando Jesus foi embora, ele falou assim, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Se você estiver cheio da palavra de Deus, o seu coração vai estar cheio, vai estar aquecido, vai estar cheio de fervor do Senhor no seu coração. Amém? A palavra diz assim que Deus zela pela sua palavra, para fazê-la cumprir. Ele vigia a sua palavra, para que ela se cumpra na sua vida. Amém? Deus falou alguma coisa para você? Você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Faz um sinal com a sua mão. Você tem uma promessa de Deus? Amém. A Bíblia fala, não é o Lorival que falou, não foi o Anésio que falou, não foi a conferência dos pastores da Carisma que falou, mas Deus falou. Eu vigio, eu olho para que essa palavra se cumpra. Deus está falando para você hoje, eu estou vigiando para que essa palavra se cumpra na sua vida. Todas as promessas que Deus deu para você, Ele mesmo está vigiando para que aconteça na sua vida, Ele mesmo.
Por que você parou de acreditar naquilo que Deus falou para você? Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Tudo que Ele prometeu para você. Glória a Deus. Josué 21:45. Tudo que Ele prometeu, todas as promessas ao povo de Israel, a palavra diz que se cumpriram no seu devido tempo. Tem promessa de Deus na sua vida aí, meu irmão? Tem sonhos aí acontecendo dentro de você? Ele vai fazer cumprir na sua vida em nome de Jesus. Amém? Agora eu posso começar a pregar. Amém? Ah, glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 37, versículo 1 a 29. Gênesis 37, do 1 a 29, nós vamos fazer uma leitura longa. Eu sei que nós vamos ter um tempo maior de leitura aqui, alguns textos. Eu peço para você que você não durma. Eu sei como é que é, você já comeu aquela feijoada, né, meu? Aquele churrascão e nem me chamou, e nem o Fernando, você não chamou a gente, né? E você tá mole aí e tal, então de repente, né, vai lá, joga uma água no rosto, né, mas acorda aí. Se você vê a pessoa que está dormindo com carinho, né, do seu lado, ele está quase dormindo, dá uma cutucadinha, ó, Deus está falando com você lá, amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto? Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né, que o pessoal agora, a galera liga a Bíblia, né? Vamos lá. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, contava ao pai a má fama deles. Olha aí, né, José. Ora, Israel que era Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele lhe havia nascido de sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e contou a seus irmãos, e eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes, né? Ninguém queria ouvir, ele estava contando o sonho. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós e odiar ainda mais por causa do sonho que ele e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Você imagina os irmãos dele, né? E dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho que foi esse que você teve? Será que a sua mãe e seus irmãos viremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham de cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com os irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou, enquanto eu estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo.
Lá vem aquele sonhador, dizia os outros. Fala assim, minha família é uma bênção. Meus filhos são uma bênção. Fala aí, você tem que falar, porque olha a família do homem, né? E agora vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José aos seus irmãos, lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-lhe e o jogaram no poço, que estava vazio sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão, escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal ele é nosso irmão, e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. Até aí por enquanto. José, um adolescente, e se você lembra um pouco da sua adolescência, a minha faz pouquinho tempo que eu era adolescente, eu acho que eu ainda sou meio adolescente ainda. A gente tem acampamento, né, e muitas vezes o pai olha para a gente assim, lá na fila do ônibus para ir embora, e o pai pega no nosso ombro assim e fala: Deus te abençoe. Tipo assim, ô coitado, né? Ele não sabe a bênção que é trabalhar com adolescente, né? Gente, é uma bênção, tem uma energia, é muito gostoso, eu me sinto cada vez mais novo, né? Cada vez mais novo, trabalhando com essa galera maravilhosa. Amo demais trabalhar com eles. Mas ele era um adolescente, e se você lembra da sua adolescente, você era sonhador, você era cheio de planos, de impressão no seu coração de coisas que você queria alcançar, sonhos que você tinha, e ele também era assim. Você imagina que ele tinha promessas de Deus para a vida dele, ele era próximo ao seu pai, e pelo jeito, ele iria herdar tudo porque ele era o mais amado. E ele ali, provavelmente, já falou assim: opa, aqui eu vou mandar no pedaço, eu já estou pensando o que eu vou fazer com tanto gado, com tanta ovelhinha que tem por aqui, né? A gente percebe que ele ficava muito próximo ao pai, o texto não descreve, mas se você for imaginar, o pai ia contando as histórias de fé que ele tinha, que os seus pais tiveram, que Isaac, que Abraão, e ele ficava ali ouvindo aquelas histórias, e enchia o coração de fé, daquilo que seria a vida dele. E esse adolescente, cheio de promessas de Deus para ele, eu creio que quando ele estava ali cuidando das ovelhas, ele orava e buscava a Deus, e via as promessas que Deus tinha para a vida dele, porque toda vez que você chega a Deus, toda vez que você adora a Deus, toda vez que você lê as Escrituras, Deus começa a ministrar as promessas que Ele tem para a sua vida, e a vontade dEle, como nós cantamos aqui, para a sua vida. E você precisa sempre estar perto de Deus para isso. Seus irmãos iriam matá-lo ali. O engraçado é que nós já sabemos o final da história. Você já sabe o final da história. Gente, José não sabia. José não sabia. José, tá fácil aí, meu. Daqui a pouco você vai ser governador do Egito. Não é isso que a gente pensa? Ele não sabia o final da história. A gente olha essa situação e fala: que crise que esse rapaz está passando, sendo odiado por seus irmãos. Eles tentaram matá-lo e ele percebeu isso, jogaram no poço e depois venderam ele como escravo. Eu acho que na hora que o primeiro irmão grudou nele, vamos brincar de lutinha,
porque ele não estava entendendo como é que estava aquela situação. Agora eu sei que na sua vida muitas vezes você passa por situações assim, você percebe que tem hora que você está com os seus sonhos, com as suas promessas, e aí você percebe que está tudo fora daquilo que Deus falou para você, está tudo longe daquilo que Deus falou para você. De repente você, adolescente, cheio de promessas de Deus, e vem uma enfermidade na sua vida, vem alguma coisa que te deixa deprimido, vem alguma coisa que te deixa limitado, e você não sabe fazer não sabe fazer nada com aquilo, você não sabe o que fazer com aquilo. José não sabia o final da história, mas o que eu quero falar para você é que a história ainda não acabou. A sua história, meu irmão, minha irmã, ainda não acabou. Em Eclesiastes 7, versículo 8, diz assim que o fim das coisas é melhor que o início delas. E você aí está muitas vezes desesperado numa situação difícil, passando por um tempo difícil, mas eu vou falar para você que o fim das coisas é o melhor que o início delas. Tem coisas acontecendo na sua vida, tem muitas vezes tempestades na sua vida, você está enfrentando tempestades, você está no meio de uma prova no seu coração, talvez cheios de sonhos que você tem, mas parece que você nunca vai viver esses sonhos de Deus na sua vida. Tem promessas de Deus para você, mas parece que você está tão longe dessas promessas. Tem promessas na sua vida financeira, mas parece que você está tão longe disso. Você está trabalhando naquele lugar tão ruim, fazendo aquele serviço que você não gosta. Aí você fala, eu nunca vou acontecer o que Deus falou para mim. Vai sim, meu irmão, porque a história ainda não acabou. Você muitas vezes está orando e buscando de Deus uma unção na sua vida, no seu ministério, e você não vê nada acontecendo ainda. Você sabe que Deus falou para você que você vai impor as mãos, e pessoas vão ser curadas, e pessoas vão ser libertas, mas você põe a mão e não acontece nada. Mas essa história não acabou ainda. Em Tito 1:2, fala que o Deus que não mente prometeu, e Ele vai cumprir. Se Deus prometeu para você, se Deus trouxe uma promessa para você, Ele vai cumprir. Como nós aprendemos aqui, Ele zela pela sua palavra, Ele vigia a sua palavra, Ele está de olho em você, meu irmão, Ele não abandonou você de jeito nenhum. Olhe para a sua vida na perspectiva de Deus. Eu acho que nenhum dos sonhos de José ele imaginava onde ele ia parar, ele não imaginava isso de jeito nenhum. Ele não sabia o caminho que Deus ia colocar, e você também não sabe o caminho que Deus tem colocado. Olhe na perspectiva de Deus, o que Deus quer fazer nesse tempo. Ele tem o melhor para mim. Deus está vendo o caminho todo. Você está vendo só o que você está vivendo, o seu presente e o seu passado. Ele está vendo o seu futuro, Ele está vendo todo o caminho. Vamos continuar o texto. 30 a 36. Gênesis 37, de 30 a 36. Abre aí, comigo. E voltando seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? No caso, Rúben. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os filhos vieram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não,
chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Ele foi vendido por seus irmãos aos ismaelitas e levado como escravo para o Egito. Olha a situação que estava ele aí. Capítulo 39, de 1 a 19, mais um pouquinho de leitura. Fica aí firme aí, tá? Deus vai falar conosco hoje. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo ele deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na sua casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados: veja, esse hebreu foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar de socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José, chegasse à casa. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, e ficou José na prisão. Até aí. Gente, o cara era abençoado por Deus. Ele era uma bênção. Deus abençoou ele de uma maneira que tudo o que ele colocava a mão era abençoado. Ele começou a administrar a casa desse senhor de Potifar, e a casa foi abençoada. Dá para perceber que ele seguia os princípios da palavra do Senhor, ele andava com Deus, por isso ele era abençoado. Parecia que ia acontecer algo bom na vida dele, mas olha aí o que aconteceu. Como eu te falei, que você sabe o final da história, senão você ia ficar revoltado. Poxa vida, acho que imagina, chegou na prisão, as outras pessoas falam: por que você não se deitou com ela? Você está aí preso, cadê o seu Deus? Será que valeu a pena você ter servido a Deus? Será que Ele está olhando para você? E eu acho que isso entristecia o coração de José. Mas como eu falei para vocês, a história ainda não acabou. Esse homem foi lançado na prisão.
Quantas vezes nós, cheios das promessas de Deus, e você percebe que chega um tempo difícil na sua vida, um tempo que você tem que lutar mais, um tempo que você não pode parar de lutar. De repente você pode dizer, coitadinho desse jovem, Deus não está olhando ele, mas Deus está olhando tudo. Nós achamos muitas vezes muito ruim passar por aflições, nós não entendemos. Como eu falei, Deus vê toda a história, nós vemos parte da história. A palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia fala de uma história de uma mulher chamada Ana, e essa mulher, ela tinha um marido e ela não podia ter filhos. E a outra mulher do seu marido, Penina, tinha vários filhos e a zombava dela. E um dia ela desceu para adorar a Deus ali na casa do Senhor, e ela começou a chorar desesperada ali, buscando a Deus, falando, Deus, me dá um filho. Tudo o que ela queria. Se ela estava pedindo, gente, é porque tinha uma promessa dentro do coração dela, alguma coisa batia que ela precisava de um filho. E essa mulher desesperada começou a chorar de uma maneira que o sacerdote ele viu, e ele falou assim, você está bêbada? Você está bêbada? Ela falou, não estou bêbada, é que o meu coração está se derramando na presença de Deus. E ele a abençoou, e ele liberou uma palavra de bênção sobre ela, e ela mudou a vida dela. Ela não podia ter filhos, mas ela engravidou, e ela teve um filho, que foi um dos maiores profetas, juízes da nação de Israel, que foi Samuel. O semblante dela mudou. A Bíblia fala que ela adorou ao Senhor, ela dedicou seu filho ao Senhor. Talvez se ela tivesse de uma maneira normal, ela não tinha dedicado aquele menino, mas por causa daquela tribulação, ela dedicou ao Senhor. Nós não entendemos toda a história, mas Deus está vendo toda a história. Será que você pode adorar a Deus, mesmo quando você ainda não alcançou o que Deus tem para a sua vida? Será que você, no momento muitas vezes de tribulação, de tempestade na sua vida, de chateação, você pode levantar e adorar a Deus e falar, Deus, eu sei que o Senhor vive, e que por fim o Senhor vai se levantar, e que as promessas vão ser cumpridas? Será que hoje você pode fazer isso, mesmo passando em tempos de dificuldade, de tempestade na sua vida? Essa mulher adorou a Deus, mesmo não sabendo ainda o que iria acontecer. A história ainda não acabou. Deus estava com José. Deus estava com José. Em Gênesis 40 em diante, José, ele vai para a prisão. Chegando lá na prisão, ele é tão abençoado, que até nesse lugar ele é abençoado. E ali o chefe dos carcereiros coloca ele para tomar conta de todo mundo. E ele começa a ser abençoado naquele lugar. Olha só o lugar que ele foi abençoado, no meio da prisão. E esse homem começou a ser abençoado naquele lugar. E ele tomava conta de tudo ali na prisão agora. Aconteceu que Faraó ficou bravo demais com o copeiro dele e com o padeiro dele. Ficou irritado, alguma coisa eles fizeram, e os lançou na prisão. Essa prisão era a prisão de Potifar, que Potifar era o comandante, que ele cuidava. E esse homem cuidava ali desses presos, e um dia ele viu eles muito tristes, e perguntou, o que aconteceu? Falou ali para o copeiro. O copeiro falou que eu tive um sonho que atribulou muito o meu coração. Sabe quando você tem um sonho que atribula você percebe que tem alguma coisa errada? Alguns sonhos nós temos que nós comemos muita feijoada, né, de noite. Aí dá uns sonhos, né, o feijão fica enorme querendo te pegar, né? Não é assim, não? Mas estou falando daqueles sonhos que tem. Aí você vem e fala, pastor, ora por mim, o feijão queria me pegar, e a carne seca também queria me pegar, e o porquinho queria me pegar, né? Mas
ele teve um sonho, e estava atribulado de coração com aquele sonho. E ele chegou, falou assim, fale, não tem quem interprete. E José falou, fala qual é o sonho. Ele falou assim, eu vi uma videira, e havia 3 ramos nela. E ali ela começou a colocar folhas e flores e frutos. E eu peguei aquela uva, aquela caixa de uva, e eu estava com a taça de Faraó, que ele bebe, que ele toma ali o seu vinho. E eu peguei e espremi aquelas uvas. E José ali falou, contou para ele, interpretou para ele o sonho. Em 3 dias, você vai voltar. E você vai ser colocado para fazer o que você fazia antes. Você vai sair da cadeia. O Faraó vai te chamar. O padeiro vendo isso, falou, opa, comigo, né? A bênção estava em cima do outro, vou também. Eu também tive um sonho. O que foi? Tinha 3 cestos. E os cestos que estavam cesto de pães. E os que estavam sobre a minha cabeça, vinham as aves do céu e comiam os pães. José, eu acho que pensou, deu ruim para você. Deu ruim. É o seguinte, daqui 3 dias, o Faraó vai te chamar. Ele vai cortar tua cabeça e vai te pendurar. E em 3 dias, a Bíblia fala que Faraó, era aniversário de Faraó, e ele chamou ali, mandou apresentar o copeiro e o padeiro. Apresentou os 2. E na hora que eles chegaram lá, o copeiro foi colocado para fazer as coisas que antes ele fazia, e o padeiro foi enforcado e morto, conforme José tinha interpretado o texto. Se você olhar no versículo 14, José pediu para o copeiro, antes ele falou assim, se der tudo certo para você, fala de mim para Faraó. Fala que eu estou aqui injustamente. Dá essa chance para mim. Fala comigo. Fala de mim para ele. E o copeiro, gente, esqueceu. Deu mó fora, né? E muitas vezes a gente fala, por que ele não falou? O cara ficou lá mais um tempão preso, né? Ficou mais um tempão preso. Se ele tivesse saído aquele tempo que ele achou que ele deveria sair, aquele tempo que ele quis arrumar um atalho, aquele tempo que ele falou assim, eu não estou aguentando essa prisão aqui não, tenho que sair fora, Deus não está me ouvindo, Deus não está vendo que eu estou aqui, Deus, aonde está Deus? Ele se esqueceu de mim. Se ele tivesse saído aquele tempo, talvez ele tinha arrumado um bom emprego de lavador de copos lá do Faraó. Mas Deus ainda estava construindo a rampa pela qual José ia subir e iria se tornar o governador de todo o Egito. O governador de todo o Egito. Meu irmão, deixa Deus ser Deus. Não queira responder às próprias orações. Muitas vezes nós queremos responder às nossas próprias orações. Não é verdade, não? Estou certo ou errado? Deus está demorando demais, pelo amor de Deus, Jesus amado. Mas eu preciso fazer alguma coisa. De repente sua filha não casa, você fala, Deus está demorando demais. Aí você chega assim, eu preciso arrumar alguém para ela. E você começa a articular, né? Acaba arrumando um problemão para sua filha. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Muitas vezes parece que Deus está atrasado. Vamos abrir um confessionário aqui, vamos? Podemos? Podemos? Amém ou não? O pessoal está dormindo aí atrás? Não, amém. Está todo mundo acordado lá. Vamos abrir um confessionário aqui. Quem já pensou, Deus está atrasado? Levanta a mão. Quase todo mundo. A gente pensa, Deus está atrasado. Cadê Deus? Eu estou aqui preso.
É o tempo de eu sair. E Deus está falando, espera mais um pouquinho. O que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. O que eu tenho para você. Você está pensando que eu só vou te libertar aqui dessa prisão? Eu vou te colocar sobre o governador de todo o Egito. Eu acredito que nunca, na infância, na adolescência, José imaginou aquilo que Deus ia fazer. Você não imagina, meu irmão. Muitas vezes você só está pedindo um carro para Deus. Eu quero aquele carro, Deus me dá aquele carro, Deus me dá aquela casa. Deus tem muito mais para você. E você vai, se enfia um monte de dívida, se enrola todinho, não recebe aquilo que Deus tem para você. Deus nunca chega atrasado. Deus sabe o tempo certo de agir. Deus sabe a hora certa de agir. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. O que Ele está falando para você é que os pensamentos dEle são muito mais altos que os seus pensamentos. E que os sonhos deles para a sua vida são muito maiores do que os seus sonhos. Fala para a pessoa que está do seu lado, até para ela acordar aí. Fala assim, os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos. E os sonhos de Deus, são maiores do que os seus sonhos. Aleluia. Muitas coisas acontecem quando, ao nosso ver, os sonhos de Deus são adiados, não é verdade? Não? Porque a gente acha que Deus está atrasado. Deus, o senhor está atrasado. Deus, o senhor está atrasado. Gente, é difícil quando uma pessoa está atrasada, não é? Você marca com uma pessoa e a pessoa chega atrasada, né? Meu Deus do céu, é terrível. E você acha, Deus, o senhor está atrasado, está acontecendo tudo que Deus, o senhor não está percebendo a situação que está aqui? Olha o desespero que eu estou, Deus. Olha o meu filho que está doente, você não está vendo? Olha a situação que tem em casa, não tem pão para comer. Olha as dívidas, Deus. Olha os carnês. Olha os carnês de janeiro, Deus. O senhor não está vendo, Deus. Não é? E você faz a sua lista de oração e põe todos os duplicatas no chão. Deus, se o senhor está me vendo, o senhor está vendo. Deus, se o senhor está me vendo, o senhor está vendo. Aí você ajoelha e fala, Deus, ô xalamaias, né? Ó. E você acha que Deus está atrasado? E você começa a agir por conta própria nas coisas. Para, meu irmão. Para em nome de Jesus. Para em nome de Jesus. Fala, Deus, eu sei que o Senhor tem para mim é o melhor. O que fazer quando a gente está pensando desse jeito? Não desista. Não desista. Não pare de crer. Não desista. Não pare de crer. Fala para a pessoa do lado aí, fala, não pare de crer não, meu irmão. Pare de crer não. Não pare de orar. No ano passado, eu tenho uma empresa e foi um ano difícil economicamente para mim. E eu percebi que estava ficando difícil. Vinha o financeiro e passava as coisas, né? O financeiro é minha esposa. E eu pensava que ela era minha inimiga. Tá jogando contra aí, né? E ela passava, e ela tem que passar os relatórios para mim saber o que vai acontecer. E parece que a pessoa está jogando contra você. E você fica desesperado. E eu cheguei uma hora e comecei a ficar desesperado. Meu Deus, e agora, e agora, e agora, e agora? O momento que eu mais precisava de orar e buscar a Deus, foi o momento que eu menos orei, o menos que eu busquei a Deus e o que eu mais reclamei. Não é assim que a gente faz? Deus só não está fazendo nada, eu tenho que fazer. Aí eu saía de manhã igual um louco, tentando resolver, ligava para todo mundo. Quem quer fazer o serviço? Quem quer fazer o serviço? Quem dá menos, né? Que era o que estava acontecendo. E entrei num desespero na minha vida.
Pastor também passa por isso, viu gente? Né, Jernando? A gente passa por isso também. Entrei num desespero, meus filhos sabem disso, e eu fiquei mal pra caramba. Um dia ensinando na galera, e o Lucas perguntou para mim: pai, você vai ministrar sobre o quê? Eu vou ministrar Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Eu já tinha lido esse texto, eu acho que mais de 200 vezes, mas eu nunca tinha tido uma revelação tão forte, que Deus, Ele quer ser o meu pastor, e que Ele nunca, fala nunca, nunca vai nos deixar, nunca vai nos deixar. No texto original fala assim: o Senhor é o meu pastor, nós lemos lá, e nada me faltará, mas no termo original hebraico, fala assim: o Senhor é o meu pastor e não faltará. Quem não vai faltar? O pastor. Eu não sei se você sabe, mas uma ovelha, ela não tem nenhuma defesa em si. Ela não tem um chifre, ela não tem garras, ela não tem dente grande, ela não tem nada. A ovelha sem pastor, ela morre. Não haveria ovelha sem pastor. Então não dá para mim existir sem estar em Deus. Nós precisamos dele. E ele falou assim para mim: eu quero ser o teu pastor. Larga a mão de ser cabeça dura. E eu pregando ali para aqueles adolescentes, Deus falou grandemente comigo. E que Ele ia me levar para águas tranquilas, que Ele é que me refrigera a minha alma, Ele que guia-me pelas veredas da justiça, Ele que me dá saciedade na minha vida para viver, que eu preciso dEle, sem Ele eu não sou nada. E eu resolvi deixar tudo na mão de Deus. Eu resolvi deixar minha empresa na mão de Deus. Eu resolvi deixar minha vida na mão de Deus. E eu resolvi fazer aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Não desista, não pare de crer, não pare de orar. Pelo contrário, ore mais. Ore mais. Não pare de ler as Escrituras, leia mais. Se apegue, se conecte em Deus. Persevere. Levanta, lute, acorda cedo, vai buscar o Senhor, vai orar como eu tenho feito. Ore, acorda cedo, vai orar, meu irmão. Não dá para você resolver o seu dia todo sem ter um tempo de oração. E diante de Deus à noite, dobre os seus joelhos diante do Senhor e agradeça tudo que Ele te deu. Não pare de orar, não pare de ler as Escrituras. Persevere, não pare, não pare. Uma pessoa já disse que você só cai de bicicleta a hora que você para de pedalar. É ou não é? Não para de pedalar, meu irmão. Não para. Fala aí para o seu irmão do lado, fala: não para, meu irmão, não para, não para. Você não acha que você está desistindo rápido demais das coisas? Tem gente que casa e pensa que casamento é uma bênção de Deus na totalidade, que não passa problema nenhum. Olha para os pastores aqui da Carisma, gente, esses pastores não tem problema em casa. Dia de terça-feira junta eu, Gernando, Gil, sempre junta para a gente conversar e orar um pelos outros, que a gente precisa estar firmado. E orar, gente, orando pelas famílias, orando pela casa, orando para não cair em tentação, é verdade, para não cair em tentação também. Porque pastor também vê o dinheiro muitas vezes do outro e a carne muitas vezes quer pegar. Você é assim, nós somos assim. E nós temos que tirar os nossos olhos disso. Nós somos tentados como vocês são tentados. Mas nós precisamos de estar juntos, nós precisamos de estar firmados na palavra de Deus. Você não está desistindo rápido demais? Você olha o teu casamento e fala: eu vou separar dessa mulher. Aí chega lá: pastor, vou separar dessa mulher. Por quê? Ela é uma bruxa. A gente está brincando, viajamos junto, eu, Gil e Gernando, e o Gil brincou, né? A Sandra pediu a vassoura para varrer um lugar, vou contar, depois ele vai dançar. E ele falou assim: querida, deu a vassoura para não vai longe não, né? Depois ele se vira aí, ele apaga da edição.
Mas brincando, é brincadeira. Mas muitas vezes você olha e você fala assim, essa mulher não presta, essa mulher não é de Deus não, não é crente não, essa mulher aí não. Ou você fala para o seu marido, esse homem não é crente não. E você já desistiu? Cadê as promessas de Deus que falou com você? Antes de você se casar, você olha para o seu filho, faz esse drogado, esse delinquente, e faz assim, isso não presta. Cadê as promessas que Deus deu para você, quando Ele estava ainda na sua barriga, enquanto Ele estava que você orava por Ele? Aquele sentimento interior seu, que esse homem ia ser uma bênção, Deus pode fazer, porque a história não acabou ainda. Não acabou a história. Deus pode fazer. Deus pode tirar seus filhos da droga. Deus pode tirar esse familiar seu do álcool. Há alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus, meu irmão? Não há nada. Nós cantamos aqui que Ele é o Deus do impossível. Tudo Ele pode fazer. Você precisa confiar que Ele é Deus e sobre Ele não há outro. Aquele endemoniado gadareno estava lá desesperado, acorrentado, vivia nu num cemitério. E Jesus foi lá e deu uma ordem, sai dele em nome de Jesus. E aquele demônio teve que sair dele em nome de Jesus. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Onde Jesus está, há liberdade. E você precisa crer em todas as promessas que Deus deu para a tua vida. A Bíblia fala assim que nós não devemos viver abaixo daquilo que Deus nos chamou, das suas promessas, dos dons que Ele colocou nas nossas vidas. Cadê aquele homem de oração e que orava, as pessoas eram curadas? Cadê, meu irmão? Cadê aquele homem que se levantava na madrugada para guardar a sua casa? Você precisa voltar a orar, você precisa perseverar nisso. Volte-se à palavra de Deus. A sua família é uma bênção. Para de falar que a sua família vai acabar. Para de falar nisso, tira isso da sua boca, meu irmão. É isso que o diabo quer, destruir a sua casa. Tira isso da sua boca em nome de Jesus. Tira a palavra divórcio, risca a palavra divórcio do seu vocabulário. Risca a palavra derrota do seu vocabulário em nome de Jesus. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma impressão de Deus, e isso vai acontecer, porque Deus é fiel a todas as suas promessas. Você volte a confiar em Deus, meu irmão. Terça-feira estávamos reunidos com os pastores da comunidade, e uma palavra que Deus nos colocou, falou assim, que nós devemos voltar a crer. Você precisa voltar a crer. Volte a crer, meu irmão. Volte a crer que Deus pode curar. Volte a crer que Deus é aquele que salva. Volte a crer que esse Deus é aquele que liberta. Volte a crer que esse Deus é aquele que restaura. Havia um menino que ele olhou e ele estava sentado no chão, sua mãe fazendo um bordado. E ele olhou para cima, viu aquele bordado de cabeça para baixo ali, e falou, mãe, que coisa feia que a senhora está fazendo, que coisa feia. E a mãe percebeu o que tinha acontecido, e falou, filho, daqui a pouco você vai ver. E quando a mãe terminou aquele bordado, ela mostrou para ele, filho, olha aqui, você estava vendo da maneira errada, você estava vendo na perspectiva errada, você precisa confiar em Deus e ver como Ele vê. Acaso Ele prometeu e não vai cumprir? Acaso Ele é homem que minta, para que minta, e filho de homem para que se arrependa? Ele prometeu, Ele vai cumprir. A história ainda não acabou. Não desanime diante das tempestades. Você pode perceber que quando a tempestade está muito forte na tua vida, que a promessa está muito perto de você. A bênção está perto demais para você. Muitas vezes você acha assim, Deus está dormindo, Deus não está vendo. A palavra fala no Salmo 121 que o guarda de Israel, ele não dorme, que o guarda de Israel não cochila. Deus está acordado, meu irmão, olhando a tua vida. A palavra diz que nenhum dos planos de Deus é frustrado. Deus não promete para você uma explicação. Deus promete para você restauração.
Amém? Ele não promete para você uma explicação. Por que está acontecendo isso? Você começa a falar, você não tem aquela explicação. O que ele fala para você? Calma, meu filho, que eu vou te restaurar, que as promessas vão chegar para você. Fica firme, não desista, não desista. Continua a história. Faraó tem um sonho, e ele fica doido com aquele sonho. Chama todos os magos da terra, aquelas pessoas que adivinhavam ali do Egito, e ninguém consegue interpretar aquele sonho da maneira que era a maneira correta. E de repente o copeiro, pum, chega lá para Faraó. Faraó, acontece o seguinte, eu estou em dívida com uma pessoa, mas eu vou falar para você. O que foi? José, quando se lembra daquele problema que eu peguei, eu cheguei aqui? Então, beleza, ele interpretou o sonho. Manda chamar esse cara. Chegou, mandou fazer a barba do cara, deu um trato nele, colocou uma roupa nova, chegou na presença de Faraó. Eu tive um sonho. Saiu do Nilo 7 vacas gordas, ficaram lá. De repente chegou 7 vacas magras, engoliram as vacas gordas e ficaram magras. Tive outro sonho, 7 espigas gordas, estava lá. De repente veio 7 espigas magras, engoliram as outras. José fala assim: você teve o mesmo sonho, é um só sonho. Como falou que é 2 vezes, Deus está confirmando que esse tempo vai ser logo. E é o seguinte, vai ter 7 anos de abundância na terra do Egito. Vai ter abundância para tudo quanto é lado. Depois vai ter 7 anos de fome. E você tem que preparar a nação. Você tem que juntar as coisas. Você tem que plantar e guardar para esses 7 anos de fome. Na hora ele percebeu que aquilo era uma palavra correta. E falou assim, ele falou assim: você precisa pegar uma pessoa, eleger uma pessoa para que essa pessoa coordene tudo isso. Faraó vira para ele e fala assim: eu já sei quem é essa pessoa, é você que eu vou levantar, é você que eu vou levantar. E Faraó ali coloca José com esse projeto, fome zero, por todo o Egito, Quem iria imaginar um negócio desse? Você muitas vezes está aí, ou preso, ou você está naquele buraco lá que os seus irmãos colocaram, ou você está preso, ou você está na casa de Potifar, ou seja, qual a situação que você está na sua vida. Meu irmão, eu falo para você, a história ainda não acabou. Quando nós vemos assim, eu acho tremendo a gente ler esse texto, e eu li várias vezes essa semana esse texto, e você vai lendo texto, você fala: meu, ele não tinha a menor noção do que Deus ia fazer. Meu irmão, você não tem a menor noção do que Deus vai fazer na sua vida. Sabe aquele sonho maior que você tem, mais top? É assim, né, que fala, né? Mais top. Deus tem muito mais. Eu acho que o máximo que ele alcançava, que José alcançaria de pensamento, seria ser igual ao pai dele. E Deus está falando assim: eu tenho muito mais. Eu vou falar de novo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. É para você, meu irmão. É para você, minha irmã. Você não saiu de casa de bobeira hoje, não. Você não saiu de casa: vou lá escutar um trequinho do pastor falar, não. Deus está falando para você que eu tenho coisa nova para você, eu tenho coisa boa para você, eu tenho coisa grande para você. Fica de pé comigo. Queria chamar os músicos.
Deus restaurou a vida de José. Deus restaurou a sua família. Não temos tempo de falar tudo aqui que aconteceu, mas você conhece a história. Ele chega para o seu irmão, para os seus irmãos e fala assim: Deus me mandou na frente. Oh, aleluia. Para salvar um grande número de pessoas. Você pode não estar entendendo nada agora. Essa enfermidade, esse desemprego, esse problema na casa. Você pode muitas vezes não estar entendendo as dificuldades que você passou na vida, meu. Mas nada vai ser jogado fora. Tudo Deus vai aproveitar. Nenhum cabelo vai cair da sua cabeça. Cai da sua cabeça sem que Ele permita. A promessa de Deus na sua vida vai chegar ao seu tempo. Ao tempo de Deus. Fica firme. Não desista. A Bíblia fala que aquele que desiste, a alma de Deus não tem prazer nele. Meu irmão, você chegou até aqui. Alguns, pelo que você já passou, já teria se matado, já teria desistido, já teria ficado doido. E você está aqui firme. Esse homem foi acusado injustamente. Seus próprios irmãos o prenderam. Esquecido numa prisão. Mas Deus o exaltou no seu tempo. E Deus vai exaltar a tua vida também. A Bíblia fala assim que a mão de Deus não está encolhida que não possa salvar, e o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Ele não prometeu, meu irmão, que você não teria aflição. Nenhum texto das Escrituras fala que você não teria aflição. Mas Ele prometeu que Ele estaria com você. O tempo todo Ele estaria com você. Que Ele seria o seu pastor, o seu consolador. Essa é a promessa da presença dEle. E eu te convido hoje, a se colocar nesse lugar de novo, com Deus. Alguns passaram por tempestades tão grandes na vida aqui, que o seu raminho ali da oliveira, ali em Jesus, está quase caindo já. E Deus hoje quer pegar você, amarrar você ali, ó, grudar você de novo, falar assim: você está firme aqui. É isso que Deus quer fazer. Há tempestades na sua vida que você já passou, que quase te derrubaram. Mas o que eu falo para você é que Deus é com você. Sexta-feira à noite, eu estava orando de madrugada. Deus me mostrou um casal. E vocês não aguentam mais um ao outro. Está tão difícil a situação dentro de casa. E Deus está falando para vocês que o plano dele não é o seu divórcio. Que o que Ele tem para fazer na vida de vocês é grande. Deus me mostrou que correntes, sabe barulho de corrente? Sabe barulho de corrente? Barulho de corrente. Deus mostrou que pessoas estão presas, você está preso em algumas situações. E Deus está falando assim: hoje eu quero te libertar. Hoje eu quero mostrar para você que eu estou com você. O que Deus quer mostrar para você é que Ele está com você, que Ele é o teu pastor.
Não importa o que você está passando da sua vida. O que Ele quer mostrar para você é que Ele é o teu Deus. E Ele nunca te abandonou. Talvez você experimentou esses tempos, e quando você começa a reclamar, é isso que acontece, um silêncio nos céus. Um silêncio absoluto. E você fala, Deus se esqueceu de mim. Hoje Deus mandou falar para você que Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Algumas pessoas precisam de restauração na sua vida. Eu sei que você pode até levantar a tua mão no lugar e Deus tocar você. Eu acredito muito num passo que nós damos. Eu dei um passo para Deus. Quando eu estava numa crise terrível na minha vida, tinha 17 anos de idade. E eu queria me matar, eu queria tirar minha vida. Para mim, viver era terrível, era um peso, porque eu estava longe de Deus. E eu fui num acampamento, Igreja Presbiteriana de Carapicuíba. Alguns irmãos resolveram orar por mim. 3 irmãs resolveram orar por mim. Eu honro a vida delas toda vez. Elas falaram assim, algumas pessoas estão afastadas de Deus, vamos orar. Pegaram eu e 3 pessoas resolveram orar por mim. Acredito que minha mãe nunca parou de orar por mim, mas essas 3 pessoas. E Deus me chamou para sua graça novamente. E eu saí do meu lugar, eu fui a primeira pessoa a chegar lá na frente. Tal era o meu desespero. E eu ali me rendi aos pés do Senhor. E eu falei, eu não aguento mais lutar com o Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor. Hoje você pode ter entrado aqui e você precisa desse tempo com Deus. E eu te convido a você sair do seu lugar e você vir aqui na frente. E você vai vir cantando esse cântico que fala, eu me rendo ao Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Sai do seu lugar. Isso. 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 Deus está olhando o seu passo. A ti eu vou clamar. Sai do seu lugar. Se Deus falou com você, meu irmão, e hoje você quer um novo dele, é dele que você quer. Sai do seu lugar e vem aqui. E Deus vai tocar a tua vida aqui na frente. Você está diante do altar do Senhor. Direção, Isso. o sol a me guiar.